Na vasta tapeçaria da história humana, poucas figuras se destacam tanto ou projetam uma sombra tão longa quanto Abraão. Ele é um personagem central, reverenciado por bilhões em todo o mundo, conhecido como o pai das nações e um exemplo de fé inabalável. Este ensaio viaja no tempo, mais de 4 milênios, para explorar a vida desse homem extraordinário. Não nos concentraremos apenas em sua fé, mas nas ações concretas que definiram seu legado, os 7 pactos específicos que ele fez. Estas não foram meras promessas sussurradas ao vento do deserto, foram acordos fundamentais, tanto humanos quanto divinos, que alterariam para sempre o curso da civilização e estabeleceria as bases para 3 das principais religiões do mundo. O conceito de um pacto, ou berit, no hebraico antigo, era central para o mundo em que Abraão vivia. Era mais do que um simples contrato, era um pacto solene e vinculativo, muitas vezes selado com rituais e carregando profundas consequências. Esses acordos moldaram sociedades, forjaram alianças entre reis e definiram relações entre pessoas e seus deuses. Abraão era um mestre dessa prática antiga. Ele era um diplomata e um patriarca que navegou um mundo complexo através desses poderosos compromissos. Sua história é uma série desses pactos, cada um degrau em uma jornada que o levou da movimentada cidade de Ur à terra prometida de Canaã, marcando um novo capítulo para a humanidade. Esta exploração investigará cada um dos 7 pactos de Abraão. Examinaremos seu contexto histórico, seu significado teológico e seu impacto duradouro. Desde o chamado inicial para deixar sua terra natal até a prova final de fé no Monte Moriá, cada pacto revela uma camada mais profunda de seu relacionamento com Deus e seu papel em um plano divino. Estas não são apenas histórias de um texto antigo. Como veremos, são eventos históricos que deixaram vestígios tangíveis, marcadores no tempo e no espaço, que conectam o mundo antigo ao nosso de maneiras que são ao mesmo tempo surpreendentes e inspiradoras, fornecendo uma estrutura para entender nossa herança espiritual compartilhada. Compreender esses 7 pactos é essencial para entender as origens do judaísmo, cristianismo e islamismo. Eles representam as promessas fundamentais que sustentam as crenças de mais da metade da população mundial. Eles falam de terra, descendentes, bênçãos e um relacionamento único com o Criador. Este ensaio irá dissecar a estrutura desses pactos antigos, comparando-os com outros tratados do mesmo período para destacar suas características únicas. Viajaremos com Abraão enquanto ele estabelece altares, divide animais e recebe os sinais dessas promessas eternas, testemunhando como a obediência e o compromisso de um único homem lançaram as bases para milênios de fé e história. Por séculos, a história de Abraão e suas alianças foi preservada principalmente nas páginas de textos sagrados. Era uma narrativa de fé, transmitida por gerações. No entanto, no último século, uma nova dimensão foi adicionada à nossa compreensão. A ciência da arqueologia começou a fornecer evidências físicas e tangíveis que corroboram esses relatos antigos. Este ensaio visa preencher a lacuna entre fé e ciência, demonstrando como as descobertas arqueológicas modernas lançaram nova luz sobre o mundo de Abraão. Apresentaremos as evidências convincentes que apoiam a precisão histórica da narrativa bíblica, movendo a história do reino da teologia pura para o mundo da história documentada. O objetivo aqui não é provar a fé, mas iluminar o contexto histórico em que essa fé nasceu. Viajaremos para os locais reais mencionados nas Escrituras, desde as ruínas de Ur dos Caldeus, no atual Iraque, até as colinas sagradas de Canaã. Através do trabalho meticuloso de arqueólogos de instituições renomadas, desenterramos cidades, contratos, códigos legais e artefatos que pintam um quadro vívido da vida de 4.000 anos atrás. Essas descobertas nos permitem caminhar, metaforicamente, nos passos de Abraão.
Elas confirmam que os nomes, lugares e costumes descritos na Bíblia se alinham notavelmente com o que agora sabemos sobre a Idade do Bronze Médio. Esta investigação apresentará as descobertas arqueológicas específicas, que correspondem a cada uma das 7 alianças de Abraão. Analisaremos as tabuinhas cuneiformes de Ur que mencionam nomes como Abrão, antigos altares descobertos em Siquém e artefatos militares do Vale de Savé. Cada descoberta age como uma peça de um quebra-cabeça maior, fornecendo validação externa para a linha do tempo bíblica e suas descrições da vida patriarcal. Ao examinar os dados, as coordenadas dos locais de escavação, os números de catálogo dos artefatos e as conclusões de grandes estudiosos, podemos apreciar os relatos das Escrituras como documentos históricos confiáveis que resistiram ao teste do escrutínio científico. Em última análise, este ensaio busca mostrar que fé e investigação histórica não são mutuamente exclusivas. Em vez disso, elas podem se enriquecer, proporcionando uma compreensão mais completa e profunda do nosso passado. A evidência arqueológica fornece uma base firme para as histórias de Abraão, enraizando-as em um cenário do mundo real que agora podemos estudar e explorar com detalhes sem precedentes. À medida que avançamos, veremos como a poeira do Antigo Oriente Próximo está revelando segredos que confirmam a existência do próprio mundo que Abraão navegou, tornando sua jornada de fé mais tangível e imediata para nós hoje. As próprias pedras estão começando a clamar, contando uma história de alianças feitas e promessas cumpridas. Para realmente apreciar a natureza revolucionária das alianças de Abraão com Deus, precisamos primeiro mergulhar no mundo que ele habitava 4.000 anos atrás. O Antigo Oriente Próximo, especialmente a região da Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, era um vibrante e sofisticado berço de civilização. Não era um deserto primitivo e nômade, era uma terra de poderosas cidades-estado, zigurates imponentes, sistemas legais complexos e rotas comerciais movimentadas. Cidades como Ur, de onde a jornada de Abraão começou, eram centros de aprendizado, comércio e religião. A sociedade era altamente estruturada, e a vida era governada por uma teia de acordos sociais e legais intrincados. Neste mundo, a palavra de uma pessoa, especialmente quando formalizada em um pacto, era o alicerce da ordem e da confiança, a cola essencial que mantinha a sociedade unida. A vida na Idade do Bronze Médio, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, era definida por alianças. Não eram promessas casuais, mas compromissos formidáveis e que alteravam vidas. Reis faziam tratados com outros reis para garantir fronteiras, controlar o comércio e fazer guerra. Comerciantes celebravam contratos detalhados para proteger seus bens e investimentos, enquanto caravanas atravessavam as vastas distâncias entre as cidades. Famílias arranjavam alianças para casamentos, adoções e herança de terras. Esses pactos eram a base da diplomacia, da economia e dos relacionamentos pessoais. Compreender esse pano de fundo cultural é crucial, pois mostra que, quando Deus se relacionou com Abraão, através da linguagem das alianças, ele estava usando uma estrutura familiar e profundamente respeitada, a forma mais elevada de acordo solene conhecida pelas pessoas daquela era. O registro arqueológico oferece uma janela incrivelmente clara para este mundo. A escavação de cidades como Mari, na Síria moderna, pelo arqueólogo francês André Parrot nos anos 30, desenterrou um arquivo real de mais de 20.000 tábuas cuneiformes. Esses documentos de argila, datando precisamente da época dos patriarcas, oferecem um vislumbre incomparável das práticas diplomáticas e legais da época. Eles contêm correspondência real, registros administrativos e, o mais importante, exemplos detalhados de tratados e alianças. Esses textos revelam a estrutura comum, a linguagem e os rituais usados na elaboração de acordos vinculativos, fornecendo um modelo secular que espelha notavelmente as alianças descritas no livro de Gênesis. Portanto, Abraão não era uma figura isolada em um vácuo histórico.
Ele era um produto dessa cultura mesopotâmica altamente desenvolvida. Um homem que entendia o peso profundo e o significado de uma aliança. O mundo que ele deixou para trás era um onde as promessas eram gravadas em pedra e seladas diante de deuses e testemunhas. Esse contexto torna a narrativa bíblica ainda mais crível e poderosa. Demonstra que a história de Abraão não é uma invenção posterior, mas está firmemente enraizada nas realidades históricas, culturais e legais específicas do início do segundo milênio antes de Cristo. Sua jornada começa não em mito, mas em um mundo que a arqueologia moderna confirmou com detalhes extraordinários. As alianças da época de Abraão não eram meros apertos de mão. Eram cerimônias legais e religiosas altamente formalizadas, com uma estrutura distinta e reconhecível. Os milhares de tabletes recuperados de sítios como Mari, Nuzi e Hattusa, a capital hitita, permitiram aos estudiosos reconstruir a anatomia típica desses tratados antigos. Esses acordos seculares fornecem uma estrutura essencial para a comparação, destacando tanto as semelhanças quanto os elementos divinos únicos presentes nas alianças de Abraão. Tipicamente, uma aliança do Antigo Oriente Próximo começava com um preâmbulo, identificando as partes envolvidas, especialmente o suzerano ou o rei mais poderoso que iniciava o pacto. Isso se reflete em Gênesis, quando Deus se apresenta antes de estabelecer os termos de sua promessa. Após a identificação das partes, o acordo detalharia o prólogo histórico, recontando o relacionamento passado e os atos benevolentes do suzerano para com o vassalo. Isso servia para estabelecer uma base de gratidão e obrigação. O cerne do documento eram as estipulações, os termos, deveres e responsabilidades específicos que o vassalo era obrigado a cumprir. Essas cláusulas eram frequentemente detalhadas e absolutas. Os paralelos nas alianças de Abraão são claros. Deus frequentemente relembra suas promessas e, então, estabelece as condições ou sinais da aliança, como a ordem para deixar sua terra natal ou o rito da circuncisão, que Abraão e seus descendentes devem observar como sua parte na relação vinculante. Um elemento crucial desses pactos antigos era a lista de testemunhas divinas. Como o pacto era um assunto sagrado, os deuses de ambas as nações eram invocados para supervisionar seu cumprimento e punir qualquer violação. É aqui que as alianças de Abraão divergem drasticamente. A única parte e testemunha divina é o próprio Deus verdadeiro. Não há um panteão de divindades, mas um Criador singular e todo-poderoso que se vincula pessoalmente ao acordo. Além disso, esses tratados sempre incluíam uma seção detalhando as bênçãos para a obediência e as severas maldições para a desobediência. Este princípio de consequências também é uma característica central nas alianças bíblicas, onde a fidelidade leva à bênção e a quebra do pacto convida ao julgamento divino. Finalmente, a aliança era ratificada através de uma cerimônia solene, muitas vezes envolvendo um ritual simbólico, como uma refeição compartilhada ou o ato dramático de andar entre as partes de animais sacrificados. Este ritual, conhecido como cortar uma aliança, significava o destino mortal que recairia sobre a parte que quebrasse o acordo. Quando lemos em Gênesis 15 que Deus instrui Abraão a realizar este mesmo ritual, isso ressoa com profunda autenticidade histórica. Era a maneira máxima e mais solene de selar um acordo naquela cultura, como um fechamento com chave de ouro da época. Compreender essa anatomia revela que os relatos bíblicos não são contos alegóricos, mas descrições de práticas legais e religiosas do mundo real, tornando a história de Abraão historicamente plausível e culturalmente coerente. É como desvendar um banco de dados antigo, onde a fé se encontra com a história, e a narrativa de Abraão ganha um selo de autenticidade. A primeira das 7 grandes alianças de Abraão marca o início de sua jornada épica de fé. É um momento fundamental registrado em Gênesis, capítulo 12,
versículos de 1 a 3. Uma convocação divina que separaria Abraão de seu passado e o colocaria em uma nova trajetória. O cenário é Ur dos Caldeus, um centro urbano sofisticado e politeísta no sul da Mesopotâmia. Foi aqui, bem no meio de uma cultura que adorava um panteão de deuses, que o único Deus verdadeiro escolheu um homem chamado Abrão. A ordem divina era absoluta e transformadora. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso não era uma sugestão para uma pequena mudança. Era um chamado para abandonar todos os pilares de sua identidade, sua terra, sua família estendida e seu lar ancestral. Em troca desse ato radical de obediência, Deus estabeleceu uma promessa em 3 partes que formava o cerne dessa aliança inicial. Primeiro, ele prometeu fazer de Abraão uma grande nação, o que é uma promessa surpreendente para um homem que, aos 75 anos, ainda não tinha filhos. Segundo, Deus prometeu abençoar Abraão pessoalmente, engrandecendo seu nome, e abençoar aqueles que o abençoassem, enquanto amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Isso elevou Abraão de um homem simples a uma figura de significado histórico global, um canal do favor divino. A terceira e mais abrangente promessa era que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa primeira aliança, portanto, não era meramente pessoal, era universal em seu escopo, estabelecendo o projeto para um legado que impactaria toda a humanidade. Esse chamado representa uma profunda mudança teológica. Ele inicia uma nova forma de Deus interagir com a humanidade, não por meio de eventos universais como o dilúvio, mas por meio de um relacionamento pessoal e vinculante com um indivíduo escolhido e seus descendentes. A resposta exigida de Abraão era pura fé, deixar tudo o que conhecia para trás e se aventurar no desconhecido, confiando unicamente na palavra de um Deus que acabara de se revelar. A narrativa enfatiza que Abraão obedeceu. Ele arrumou seus pertences, reuniu sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e partiu em uma longa jornada em direção a um destino que ele ainda não conhecia. Esse ato de fé é a pedra angular sobre a qual todas as alianças subsequentes seriam construídas, um testemunho de sua confiança no divino promissor. A aliança feita em Ur era principalmente de natureza promissória, uma declaração de intenção divina que dependia do passo inicial de obediência de Abraão. Era uma promessa incondicional por parte de Deus, mas exigia a participação ativa de Abraão para ser posta em movimento. A estrutura é simples, mas profunda. Um comando divino seguido por uma promessa divina. Esse evento marca o nascimento do povo hebreu como um conceito, muito antes de se tornarem uma nação. É o momento em que a história muda de rumo, passando da história geral da humanidade para a história específica e sagrada de uma linhagem escolhida, através da qual Deus levaria a cabo seu plano redentor para o mundo. Toda a promessa e provação subsequente na vida de Abraão fluem diretamente desse chamado fundamental em Ur. Por muitos anos, os críticos descartaram a cidade de Ur como um lugar mitológico, uma invenção da imaginação bíblica. No entanto, as escavações pioneiras lideradas pelo arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley, de 1922 a 1934, uma expedição conjunta do Museu Britânico e da Universidade da Pensilvânia, silenciaram esse ceticismo para sempre. No sítio de Tel El-Muqayyar, no atual Iraque, Woolley e sua equipe desenterraram as magníficas ruínas da antiga cidade-estado suméria de Ur. O que eles encontraram não foi uma simples aldeia, mas uma metrópole altamente avançada, completa com um zigurate imponente dedicado ao deus da lua Nana, palácios reais extensos e áreas residenciais densamente povoadas com casas de 2 andares, combinando precisamente com o período bíblico da vida de Abraão. As descobertas em Ur fornecem um rico contexto para o relato bíblico.
A cidade era um importante centro de comércio e cultura internacional, confirmando que Abraão não era um nômade inculto, mas um residente de uma sociedade urbana sofisticada. A equipe de Woolley descobriu milhares de tábuas cuneiformes que detalhavam a complexa economia, o sistema legal e as práticas religiosas da cidade. Mais convincente ainda, algumas dessas tábuas, documentos administrativos e legais do período por volta de 2000 a.C., foram encontradas contendo nomes comuns na família de Abraão, incluindo Abrão, Ramu, Naor, Terá e Harã. Embora não se refiram diretamente ao próprio patriarca, elas provem que esses eram nomes amoritas comuns naquela região específica, naquele exato momento, conferindo uma poderosa credibilidade histórica à narrativa bíblica. A evidência arqueológica pinta um quadro de uma sociedade imersa em idolatria, centrada na adoração do Deus da Lua, o que torna o chamado de Deus para Abraão partir ainda mais radical. O zigurate de Ur, uma gigantesca pirâmide em degraus que dominava o horizonte da cidade, era um lembrete constante e físico do sistema politeísta que Abraão foi ordenado a rejeitar. Os bairros residenciais escavados por Woolley revelaram casas com capelas familiares e figuras de barro de deuses domésticos, indicando que a idolatria estava entrelaçada no tecido da vida diária. A partida de Abraão, portanto, não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma completa ruptura espiritual e cultural de um dos centros religiosos mais poderosos do mundo antigo, um verdadeiro ato de rebelião monoteísta. Em essência, o trabalho de Sir Leonard Woolley e de arqueólogos subsequentes transformou nossa compreensão das origens de Abraão. Ele moveu a cidade de Ur do reino do mito para um local histórico verificável. As ruínas físicas, os artefatos e os textos cuneiformes fornecem um pano de fundo tangível para a primeira aliança. Eles confirmam que o mundo descrito em Gênesis, capítulo 12, era real. A evidência mostra uma sociedade complexa, letrada e profundamente religiosa, da qual Abraão foi chamado. A arqueologia não prova a conversa divina, mas estabelece firmemente o palco histórico sobre o qual essa aliança transformadora de vida foi feita, dando-nos uma base sólida e concreta para esta incrível história de fé. Seguindo o chamado de Deus, Abraão viajou centenas de quilômetros de Ur, chegando à terra de Canaã. Sua primeira parada significativa foi em Siquém, um local estratégico situado em um desfiladeiro entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Foi aqui, próximo ao Carvalho de Moré, que Deus apareceu novamente a Abraão, solidificando a segunda aliança. Conforme registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, o Senhor disse: "À sua descendência darei esta terra." Esta promessa foi um desenvolvimento crucial. A primeira aliança havia prometido uma nação. Esta segunda aliança especificava o espaço geográfico onde essa nação viveria. Ela transformou uma vaga promessa de "uma terra que eu lhe mostrarei" em uma concessão territorial concreta, ligando diretamente os descendentes de Abraão ao solo de Canaã. Em resposta a essa aparição e promessa divinas, a ação imediata de Abraão foi de adoração e reivindicação. A Escritura declara: "E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera." Este foi um ato de profunda significância. Construir um altar era o equivalente antigo a fincar uma bandeira. Era uma declaração pública de sua fé em Yahvé, em uma terra dominada por divindades cananeias, e um ato simbólico de consagrar a terra ao Deus que acabara de prometê-la a ele. Este altar foi o primeiro de vários que Abraão construiria, cada um marcando um lugar de encontro divino e servindo como um memorial físico da fidelidade de Deus, um testamento de pedra a uma promessa recebida. A importância histórica de Siquém como um local sagrado durante este período tem sido fortemente apoiada por trabalhos arqueológicos. Escavações no sítio de Tel Balata, o local da antiga Siquém, revelaram uma longa história de ocupação e importância religiosa.
Arqueólogos, incluindo uma equipe recente da Universidade de Tel Aviv, descobriram camadas de assentamento que datam da Idade do Bronze Médio, a época de Abraão. Crucialmente, eles descobriram os restos de um templo-fortaleza cananeu e pedras sagradas eretas, indicando que este local específico já era um importante centro religioso e político muito antes da entrada dos israelitas na terra. Abraão estava construindo seu altar em solo contestado e sagrado, fazendo uma ousada declaração de fé. Esta segunda aliança em Siquém é, portanto, central. Ela marca o momento em que a promessa da terra se torna tangível e específica. A resposta de Abraão, construir um altar, demonstra sua aceitação desta aliança e estabelece um padrão de adoração e lembrança que caracterizaria sua jornada. A evidência arqueológica confirma a importância de Siquém na era patriarcal, fornecendo um pano de fundo crível para este encontro divino. Embora o altar simples e ao ar livre de um seminômade como Abraão não devesse sobreviver a 4 milênios, a existência confirmada de um grande centro cultual em Siquém confere peso histórico ao relato bíblico. Foi neste comprovado cruzamento antigo que Deus restringiu sua promessa de um povo a um povo em um lugar específico. Depois de sua passagem por Siquém, a jornada de Abraão continuou para o sul, em direção à região montanhosa entre Betel e Ai. Foi ali que ocorreu uma separação dolorosa, mas necessária, entre ele e seu sobrinho, Ló. Os seus rebanhos e manadas haviam crescido tanto que a terra não conseguia mais sustentá-los juntos, o que levou a conflitos entre os seus pastores. Em um gesto de magnanimidade, Abraão deu a Ló a primeira escolha de território. Ló escolheu as planícies bem irrigadas do Jordão, perto das cidades perversas de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão permaneceu nas terras altas, mais acidentadas de Canaã. Foi logo após essa separação, em um momento de potencial solidão e incerteza, que Deus apareceu a Abraão para estabelecer a terceira aliança, uma poderosa reafirmação e expansão de suas promessas anteriores. Essa aliança, encontrada em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 17, é de imenso alcance e segurança. Deus ordenou a Abraão: levanta os teus olhos do lugar onde estás e olha para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Isso era mais do que apenas uma promessa de terra. Era uma promessa de posse completa e perpétua. A promessa foi expandida para incluir uma posteridade inumerável. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó, então a tua descendência também poderá ser contada. Essa vívida comparação reforçou dramaticamente a promessa de uma grande nação feita lá em Ur, dando a Abraão uma imagem tangível da vastidão de sua futura família, uma visão reconfortante após a partida de seu parente mais próximo. A aliança concluiu com uma ordem para Abraão agir de acordo com a promessa. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Essa foi uma instrução para inspecionar e, simbolicamente, tomar posse de sua herança. Foi um chamado para transformar uma promessa divina em uma realidade pessoal através da exploração e da fé. Em resposta, Abraão mudou suas tendas e foi morar perto dos grandes carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu outro altar ao Senhor. Esse ato de mudança e construção demonstrou mais uma vez sua aceitação da aliança e seu compromisso de viver dentro dos limites da promessa de Deus, mesmo enquanto esperava por seu cumprimento final em um futuro distante. O sítio arqueológico de Betel, identificado com a moderna aldeia de Beitim, foi confirmado como um local significativo durante a Idade do Bronze Médio. Escavações revelaram que este sítio era de fato um importante centro religioso cananeu, exatamente como o texto bíblico implica.
A descoberta de um santuário desse período valida a afirmação da narrativa de que essa área era considerada sagrada há muito tempo, tornando-a um lugar adequado para um encontro divino. A terceira aliança de Abraão em Betel foi um momento crítico de esclarecimento e encorajamento, assegurando-lhe que o que ele havia renunciado na separação de Ló não era nada em comparação com a herança ilimitada que Deus havia reservado para ele e seus incontáveis descendentes. A quarta aliança se desenrola contra o cenário dramático de uma guerra regional, uma narrativa que mostra Abraão não apenas como um patriarca, mas como um formidável comandante militar. Conforme detalhado em Gênesis, capítulo 14, uma coalizão de 4 reis mesopotâmicos invadiu Canaã, conquistando as cidades da planície, incluindo Sodoma, e capturando seus habitantes, entre eles, o sobrinho de Abraão, Ló. Ao saber da notícia, Abraão reuniu um exército particular de 318 homens treinados de sua casa e lançou uma ousada missão de resgate. Ele perseguiu o inimigo para o norte, os derrotou em um ataque noturno surpresa perto de Dan, e resgatou com sucesso Ló, junto com todas as pessoas e posses capturadas. Essa vitória militar confirmou o status de Abraão como um poderoso e influente chefe na terra. Foi em sua vitoriosa jornada de retorno que a quarta aliança aconteceu, em um encontro que é ao mesmo tempo misterioso e profundamente significativo. No Vale de Savé, mais tarde conhecido como o Vale do Rei, perto de Jerusalém, Abraão foi encontrado por 2 reis. O primeiro foi o rei de Sodoma, cuja oferta dos despojos de guerra Abraão recusou retamente. O segundo foi uma figura muito mais importante, Melquisedeque, o rei de Salém, a antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho, um gesto de comunhão, e pronunciou uma bênção sobre Abraão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Em resposta, Abraão deu-lhe um dízimo de tudo, reconhecendo sua autoridade sacerdotal. Essa interação constitui uma aliança implícita de bênção e sacerdócio. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, reconheceu que a vitória de Abraão veio do Deus Altíssimo, ou El Elyon, o mesmo Criador universal que Abraão adorava. Abraão, por sua vez, reconheceu o sacerdócio legítimo de Melquisedeque, dando-lhe um dízimo. Este evento é crucial porque estabelece uma ordem sacerdotal separada e anterior ao sacerdócio levítico, que viria mais tarde, através dos descendentes de Abraão. Ele introduz um sacerdócio real que é universal por natureza, prenunciando um conceito teológico central que ressoaria através do pensamento judaico e cristão por milênios. A arqueologia tem dado credibilidade a este relato, confirmando o cenário geopolítico do período. Evidências de conflitos e a existência de cidades-estado fortificadas no Vale do Jordão e regiões circundantes durante a Idade do Bronze Média se alinham com a narrativa de uma coalizão de reis. Embora a localização exata do Vale de Savé seja debatida, ele é tradicionalmente colocado perto de Jerusalém, uma cidade com uma história documentada que remonta a essa era. A descoberta de armas e evidências de conflitos militares desse período na região mais ampla, como documentado por instituições como a Universidade Hebraica, apoia a plausibilidade histórica da batalha descrita, estabelecendo um palco realista para este encontro extraordinário entre um patriarca e um rei sacerdote. A quinta aliança, descrita em Gênesis, capítulo 15, é talvez a mais formal e dramática de todos os pactos que Deus fez com Abraão. Apesar das promessas de descendentes, Abraão continuava sem filhos e expressou sua angústia a Deus, questionando como as promessas poderiam ser cumpridas. Em resposta, Deus o levou para fora e declarou: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você consegue contá-las. Assim será a sua descendência. A Escritura notoriamente afirma:
Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Esse momento de pura fé se tornou o prelúdio de uma cerimônia solene e vinculante que formalizaria a aliança de uma maneira profundamente enraizada nas práticas legais e culturais do antigo Oriente Próximo. Para selar a promessa, Deus instruiu Abraão a realizar um ritual específico e visceral. Ele deveria pegar uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada um com 3 anos de idade, junto com uma rola e um pombinho, e cortar os animais maiores ao meio, arrumando as metades uma de frente para a outra. Essa prática, conhecida como aliança de pedaços, era uma forma conhecida de ratificação de tratados no mundo antigo, conforme confirmado por textos encontrados em sítios como Mari. O ato simbolizava o destino severo, ser cortado ao meio, que aconteceria a qualquer um que quebrasse o pacto. Ao cair da noite, um sono profundo e aterrorizante tomou conta de Abraão, e Deus revelou uma profecia do cativeiro de seus descendentes por 400 anos em uma terra estrangeira, seguido por seu êxodo triunfante. O clímax da cerimônia foi uma teofania impressionante. Ao pôr do sol, um braseiro fumegante com uma tocha acesa, uma manifestação física da presença divina, passou entre os pedaços dos animais sacrificados. Esse foi um momento de tirar o fôlego. Em uma aliança típica desse tipo, seria a parte menor, o vassalo, quem andaria entre os pedaços, fazendo o juramento sobre si mesmo. Aqui, no entanto, somente Deus, na forma de fogo e fumaça, passou entre os pedaços. Isso significava que Deus estava assumindo todo o peso do juramento sobre si mesmo. Ele estava garantindo incondicionalmente o cumprimento da aliança, colocando-se sob a maldição caso a promessa falhasse. Foi um ato de pura graça unilateral. Naquele dia, o Senhor fez essa aliança com Abraão e, pela primeira vez, definiu explicitamente os limites geográficos da terra prometida. Aos seus descendentes dou esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Essa aliança, provavelmente feita enquanto Abraão vivia em Hebrom, transformou uma promessa geral em uma concessão de terra formal e legalmente ratificada com fronteiras definidas. A ocupação contínua de Hebrom por mais de 4.000 anos, confirmada pela Autoridade de Antiguidades de Israel no sítio da caverna de Macpela, fornece uma sólida âncora geográfica para este evento. O ritual em si, antes considerado uma história bizarra, é agora entendido como um reflexo autêntico da formação de tratados antigos, fornecendo evidências poderosas para a confiabilidade histórica do relato de Gênesis. 13 anos após a Aliança dos Pedaços, quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente, introduzindo uma nova aliança em Gênesis 17. Deus se revelou como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara, marcando uma nova identidade para a promessa que estava por vir. O coração dessa aliança, um pacto eterno com Abraão e seus descendentes, selado pelo mandamento da circuncisão. Todo homem, incluindo Abraão e Ismael, deveria ser circuncidado no 8º dia, um sinal físico e permanente de pertencimento à família escolhida de Deus. Esse ato não era opcional. Qualquer homem incircunciso seria excluído, ressaltando a seriedade do mandamento. Abraão obedeceu imediatamente, demonstrando um comprometimento inabalável. Deus também prometeu que Sara daria à luz Isaque, e a aliança eterna continuaria através dele. Esta sexta aliança definiu a linhagem da promessa e forneceu um símbolo duradouro da eleição e responsabilidade divinas. A circuncisão, ordenada para o 8º dia, alinha-se com a ciência moderna. O pico de coagulação sanguínea em recém-nascidos ocorre precisamente nesse dia, minimizando riscos. Esse desconhecido no mundo antigo sugere um conhecimento que vai além da compreensão humana. Estudos médicos confirmam os benefícios da circuncisão para a saúde, mostrando o cuidado de Deus
tanto com o bem-estar espiritual quanto físico. A arqueologia revela que a circuncisão era praticada em outros lugares, mas só Israel a tornou universal, infantil e um sinal de aliança. Facas de sílex da Idade do Bronze encontradas no Oriente Próximo correspondem às descrições bíblicas, confirmando a viabilidade da prática. Essas descobertas conectam Gênesis à história e tecnologia reais. A Sexta Aliança não foi arbitrária, foi um sinal significativo e medicamente preciso. Ela separou os descendentes de Abraão, apoiada tanto por artefatos antigos quanto pela ciência moderna. A sétima e última aliança foi o teste final de Abraão. Deus ordenou que ele sacrificasse Isaque, o herdeiro prometido, no Monte Moriá. Abraão obedeceu, viajando em silêncio, confiando na promessa de Deus, mesmo parecendo impossível. Quando Isaque perguntou: "Onde está o cordeiro?", Abraão respondeu: "Deus mesmo proverá." No altar, enquanto Abraão erguia a faca, o anjo do Senhor interveio, impedindo-o e elogiando sua fé. Um carneiro apareceu, sacrificado no lugar de Isaque, estabelecendo o princípio da expiação substitutiva. Deus fez um juramento, reforçando todas as promessas. Os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto as estrelas e a areia. O Monte Moriá, mais tarde local do Templo de Salomão, está arqueologicamente ligado à adoração antiga. Essa aliança selou o legado de Abraão como o pai da fé. Isso pressagiava um futuro, um sacrifício supremo naquela mesma colina. As alianças de Abraão se tornaram as raízes do judaísmo, cristianismo e islamismo, fés que hoje unem mais da metade da população mundial. Essas religiões, embora diferentes, todas traçam sua linhagem espiritual até Abraão, tornando-o um patriarca global. A promessa de incontáveis descendentes se cumpre em bilhões que o veem como um modelo de fé. A história de Abraão molda a arte, a ética e a cultura através de continentes e séculos. Locais sagrados como Hebron e Jerusalém permanecem centros de devoção, atraindo milhões. As alianças são um alicerce vivo para a identidade espiritual, não apenas história. A promessa de que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão é evidente no impacto global do seu legado. A fé de um homem deu início a uma revolução espiritual, criando uma família mundial unida por uma origem compartilhada. As alianças de Abraão moldaram não apenas a fé, mas a própria estrutura do direito e da ética ocidentais. A ideia de um Deus justo e universal introduziu leis morais que transcendiam os costumes tribais. Conceitos como justiça, dignidade humana e responsabilidade remontam a essas antigas promessas. O modelo da aliança inspirou contratos sociais e a governança constitucional. Os direitos humanos, consagrados nas declarações modernas, ecoam a ênfase bíblica no valor inerente. A mudança do governo arbitrário para a lei baseada em princípios transcendentes começou com Abraão. Esses ideais se tornaram os alicerces de sociedades estáveis e justas. As promessas a Abraão continuam a influenciar nossa compreensão de lei, justiça e dignidade humana hoje. O impacto profundo das alianças abraâmicas garante que elas permaneçam um tópico de intensa e contínua investigação acadêmica no século XXI. Longe de ser um assunto encerrado, as dimensões históricas, teológicas e sociológicas desses pactos antigos são continuamente exploradas por acadêmicos renomados nas principais universidades ao redor do mundo. Instituições como Harvard, Oxford, a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Universidade de Tel Aviv possuem departamentos e programas de pesquisa dedicados ao Antigo Oriente Próximo, estudos bíblicos e arqueologia, onde o mundo de Abraão é um tema central de investigação. Esse interesse acadêmico sustentado ressalta a imensa importância das alianças para a compreensão dos fundamentos das civilizações ocidental e do Oriente Médio.
Técnicas arqueológicas modernas e avanços científicos continuam a lançar nova luz sobre o período patriarcal, muitas vezes fornecendo correlações notáveis com o texto bíblico. Datação por radiocarbono, paleografia, o estudo da escrita antiga, imagens de satélite de antigas rotas de viagem e análise de DNA da genética populacional são todas ferramentas modernas, sendo usadas para pintar um quadro mais detalhado do mundo que Abraão habitou. Cada nova descoberta, seja uma tábua cuneiforme do período ou a escavação de um sítio da idade do Bronze Médio mencionado em Gênesis, adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. Essa busca científica não visa necessariamente provar a Bíblia, mas documentar rigorosamente o contexto histórico em que esses eventos fundamentais ocorreram. Essa validação acadêmica é crucial. Quando acadêmicos como Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, descobrem um sítio cultual em Siquém, que remonta à era patriarcal, ou quando a Autoridade de Antiguidades de Israel confirma 4.000 anos de ocupação contínua em Hebron, isso fornece evidências externas e revisadas por pares que se alinham com a narrativa bíblica. Essas descobertas, publicadas em periódicos acadêmicos como a Biblical Archaeology Review, preenchem a lacuna entre a fé e os dados empíricos, demonstrando que os relatos escriturísticos têm base histórica. Essa pesquisa contínua garante que o estudo das alianças de Abraão seja um campo dinâmico e em evolução, constantemente enriquecido por novas evidências e novas perspectivas de múltiplas disciplinas. Em última análise, o fascínio acadêmico duradouro pelas alianças de Abraão confirma seu status como um pilar da história humana. Elas são estudadas não apenas por teólogos e pessoas de fé, mas também por historiadores, arqueólogos, sociólogos e juristas. Esse amplo consenso acadêmico sobre sua importância destaca sua influência inigualável. A busca para entender Abraão e os pactos que definiram sua vida é uma busca para entender nossas próprias origens, a gênese de nossas leis, nossa ética e as crenças espirituais que continuam a moldar nosso mundo. A pesquisa continua e, a cada nova escavação e publicação, o impacto dessas 7 promessas antigas se torna ainda mais claro. Nossa jornada pelos 7 pactos de Abraão nos levou através da vasta extensão do tempo, das cidades movimentadas da antiga Mesopotâmia às colinas sagradas da Terra Prometida. Traçamos os passos do patriarca, não meramente através das páginas das Escrituras, mas através das evidências tangíveis e escavadas que a ciência moderna trouxe à luz. Esta exploração revela uma notável convergência entre a narrativa sagrada e o registro arqueológico. Os 7 pactos, desde o chamado inicial em Ur até o teste final no Monte Moriá, não são mitos isolados, mas formam uma saga coesa e historicamente fundamentada. Cada promessa, cada altar e cada encontro divino encontra seu eco nas pedras, tabletes e paisagens do antigo Oriente Próximo, criando um poderoso testemunho da confiabilidade histórica do relato bíblico. Essa síntese de fé e fato fornece uma profunda base para a crença no século XXI. As descobertas arqueológicas em Ur, Siquém, Betel, Hebron e Jerusalém fazem mais do que apenas adicionar cor a uma história antiga. Elas fornecem validação externa. Elas confirmam que o mundo descrito em Gênesis era um lugar real, com culturas, leis e costumes reais, que se alinham precisamente com o que a ciência da arqueologia revelou. Os tabletes cuneiformes mencionando Abrão, os antigos altares em montanhas sagradas, as fórmulas de tratados espelhando as dos grandes reis e a perspicácia médica no pacto da circuncisão servem como poderosas testemunhas corroboradoras. Elas demonstram que o Deus de Abraão entrou na história humana em um tempo e lugar específicos, deixando para trás vestígios que ainda podemos descobrir e estudar hoje. Os 7 pactos, portanto, representam mais do que apenas uma sequência de promessas a um homem. Eles são uma revelação progressiva,
Um projeto divino para a redenção que se desenrola com crescente clareza e profundidade. Cada pacto se baseia no anterior, expandindo o escopo de uma única família para uma grande nação, de uma terra prometida para uma bênção sacerdotal para toda a humanidade, culminando no profundo princípio do sacrifício substitutivo. Essa intrincada arquitetura teológica, tão profundamente enraizada no contexto histórico verificado da Idade do Bronze Média, ergue-se como um formidável edifício intelectual e espiritual. Ela mostra uma história que é divinamente inspirada e historicamente coerente, convidando-nos a nos envolver com ela em nível intelectual e espiritual com maior confiança e admiração. Em última análise, o legado desses 7 pactos é uma cadeia ininterrupta de promessa e cumprimento que se estende por 4 milênios, conectando o mundo do patriarca ao nosso. A evidência arqueológica atua como os elos físicos nesta cadeia, enraizando as promessas divinas no solo da história humana. Quando vemos as ruínas de Ur ou caminhamos pelos antigos caminhos de Jerusalém, não estamos apenas observando locais históricos. Estamos nos conectando com as próprias origens de uma fé que moldou civilizações e continua a oferecer esperança a bilhões. A evidência confirma que o Deus dos pactos é um Deus que age dentro da história, cujas palavras são confiáveis e cujas promessas, gravadas em pedra e nas Escrituras, perduram através dos tempos. A convergência da Escritura e da ciência na vida de Abraão não é um ponto final, mas um convite. Ela nos chama a uma fé mais profunda e informada, uma fé que não tem medo de fazer perguntas ou examinar as evidências. A história das 7 alianças encoraja um espírito de investigação, nos impulsionando a continuar a busca por conhecimento e compreensão, assim como os arqueólogos continuam a escavar em busca de novas pistas sobre nosso passado ancestral. As evidências apresentadas são convincentes, mas também estão em constante crescimento. Cada nova escavação, cada texto traduzido e cada descoberta científica tem o potencial de iluminar ainda mais o mundo dos patriarcas e aprofundar nossa apreciação pela precisão histórica da narrativa bíblica. Este é um campo de estudo vivo, onde fé e razão podem trabalhar de mãos dadas. Esta jornada com Abraão também serve como um poderoso lembrete pessoal da natureza de um relacionamento de aliança com Deus. A vida de Abraão foi caracterizada pela obediência diante do desconhecido, confiança inabalável em meio a longos atrasos e profunda adoração em resposta à revelação divina. Sua história nos desafia a considerar as alianças em nossas próprias vidas, a refletir sobre as promessas que Deus fez e a responder com uma medida semelhante de fé e compromisso. A evidência arqueológica que apoia sua história pode fortalecer nossa determinação, garantindo-nos que seguimos um Deus cuja fidelidade não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade historicamente demonstrada. Fazemos parte do mesmo legado de fé que começou em uma cidade mesopotâmica milhares de anos atrás. Portanto, somos encorajados a nos tornarmos exploradores, não necessariamente com uma pá e pincel no deserto, mas com uma mente aberta e um coração que busca. Podemos nos aprofundar nos recursos fornecidos por instituições como a Sociedade de Arqueologia Bíblica, estudar as descobertas de universidades engajadas nesta pesquisa e nos engajar crítica e reflexivamente, tanto com as Escrituras quanto com as evidências científicas. A jornada de descoberta está longe de terminar. As terras da Bíblia ainda guardam muitos segredos, e o trabalho contínuo de estudiosos e arqueólogos promete render ainda mais insights nos próximos anos, reforçando continuamente a ponte entre o mundo antigo e nossa fé moderna. Nossa própria jornada de fé pode espelhar esse processo de descoberta. Que as 7 alianças de Abraão o inspirem, que elas sejam um catalisador para sua própria investigação das evidências que sustentam os fundamentos de nossa fé. A história não é apenas sobre história antiga,
é uma narrativa atemporal do plano inabalável de Deus para abençoar a humanidade, um plano que continua a se desenrolar hoje. Ao concluirmos esta exploração documental, convidamos você a continuar sua própria jornada de descoberta. Que você encontre, como nós encontramos, que quanto mais nos aprofundamos no passado, mais a verdade da palavra de Deus é revelada, e mais nossa fé é construída sobre uma rocha sólida e inabalável de evidências e promessas divinas. O legado de Abraão é um convite para acreditar.